Olá, bem-vindo ao Diálogo ABC. No programa de hoje, contamos com a presença da professora Dagmar Aparecida Silveira, que já atuava como educadora no período da ditadura. Vamos conversar agora para saber um pouco mais sobre a sua atuação durante o período do regime militar, que, em 2014, completa 50 anos. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Qual é a sua maior lembrança da ditadura? A maior lembrança são dois momentos. O momento do DOPS invadir a minha casa quando eu era pequena. Atrás do meu pai, que era jornalista, né, era linotipista do jornal Gazeta Mercantil. E depois na greve geral, na Lei Falcão, onde proibia a manifestação, e eu desacatei os mandados da lei e eu fui pega também pelo DOPS, onde levou à prisão. E o que no meu psicológico me abala até hoje é o local onde eu fui colocada, beirando um vaso sanitário com fezes, e eu estava respirando aquilo lá. E isso aí até hoje me vem na lembrança, até o cheiro. Aconteceram outras prisões? Como que foram, professora? Sim, a primeira foi na época da Lei Falcão, né? E a segunda foi na época que o governo me tirou da escola e ocorreu a prisão por conta da ocupação da escola. A escola foi ocupada até ter a reintegração de posse. São essas duas prisões. A senhora pode dar exemplo de outras pessoas que foram presas também? Comigo, olha, comigo na época foi a minha irmã, que é médica, foi uns companheiros do Partido dos Trabalhadores, assessores lá da Zona Leste, estava o padre Patrick, que hoje está no Sertão, a Flávia, que é uma grande lutadora também. São essas pessoas que estavam na época comigo. No período, como era a militância? A senhora pode citar exemplos? No período, tem 3 períodos. No primeiro período lá da infância é uma coisa, da juventude era outra. Agora, como professora, a militância era acirrada, muito acirrada nesse período de professora. A militância com a qual eu participei. Nós deitávamos na rua, o ônibus, se quisesse, passava por cima para impedir que circulassem os ônibus durante uma greve geral. A gente pulava a muro, eu mesma me escondi num matagal, fiquei escondida dentro de um matagal, até que a polícia achou e eu fui presa. Quando a polícia me achou, eu fui presa. E junto comigo vários companheiros, né, a militância, o que não acontece hoje. No período, o que motivou a senhora a continuar lutando? Foi meu pai. Meu pai era uma pessoa que ele era perseguido pelo DOPS. Ele não tinha, nós nunca tivemos residência fixa. Cada hora a gente estava num lugar e eu vendo aquela luta do meu pai, que o DOPS arrebentando as portas da casa, entrando, e não encontrava porque ele já estava em outro local. Então aquela luta do meu pai culminou para a minha luta. Como era a atuação da mulher na época, sobretudo em uma sociedade machista? Bom, a mulher pouco atuava. Aquelas que iam para a luta eram aquelas que eram determinadas mesmo, sabendo do que ela vinha acontecer, o que viria a acontecer com ela. Como aconteceu comigo, né? Eu tenho problema nessa perna porque eu tenho uma marca aqui da ditadura, inclusive, que é um roxo na minha perna, que me pegaram e me deram um cacetete e me machucou mesmo. E das mulheres da minha época eram poucas, entendeu? Não eram muitas, não. As mulheres recuavam. Como a senhora presenciou o regime nas escolas, por exemplo? Bom, nas escolas, a gente não podia nem falar. A gente era podada de falar. Quando você se manifestava alguma coisa, você já sabia que vinha alguma coisa por trás. Como chegou a vir para mim, na demissão de um cargo que eu tive, né? Eu fui demitida pelo governo, por invasão até no palácio,
com a comunidade, a população ao meu lado, e eles me cessaram a minha designação sem saber até hoje por quê. Na sua avaliação, a juventude hoje ela é mais politizada do que na época da senhora? O que difere? Na minha época, a juventude era bem mais politizada. A juventude, ela não era presa a nenhum partido e não era conduzida por nenhum partido. A juventude ia mesmo para as necessidades das lutas sociais. Na minha época. Agora tem mais indução. Eu acho que tem muita juventude induzida na sua consciência, não pela necessidade do momento. A senhora se arrepende de alguma coisa do período ou não? Ou a senhora faria tudo de novo? Não me arrependo de nada e se precisar, eu faria tudo novamente com a idade que eu estou. Que aí eu sei que seria o fim, mas eu faria tudo novamente por não concordar, né? Que a gente vive numa ditadura entre aspas, né, agora. Bom, Dagmar, queria agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio e termina aqui mais um Diálogo ABC. Voltamos no próximo programa. Até lá! Para acompanhar outras edições do Diálogo ABC e saber o que acontece na região, acesse o nosso portal www.rronline.com.br.